Estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV de hoje, né? E aí nós estamos falando um pouquinho sobre TCE, sobre traumatismo crânioencefálico, e já discutimos bastante aqui durante esses outros 2 blocos, e não vai ser diferente nesse último aqui, que o último sempre a gente arrocha mais ainda o convidado aqui. O doutor Samuel já é de casa, ele já está acostumado com a nossa exploração aqui, né, doutora Rejane? Acho que ele já está acostumado, a gente explora bastante ele aqui. Doutor, quais os níveis de severidade do TCE? Muito bem. Então, a importância da gente ter discutido, né, no bloco passado, sobre a escala de Cohen de Glasgow, é que a gente usa muito ela para poder ajudar a determinar o nível de severidade, tá? Então, quanto mais sonolento o paciente está, quanto pior a resposta verbal, se ele está muito confuso, se ele não responde, ou se ele não abre os olhos, pior a escala neurológica, tá? Se ele está tudo muito bem, seria o nível 15, que é o máximo, tá bom? Bem, mas esse caso, essa graduação, ela é feita dentro do hospital, tá? Isso é muito importante deixar explicado aqui, que aí já é uma situação dentro do hospital, essa classificação de gravidade, tá? Então, geralmente, o paciente que apresenta, né, uma amnésia que dura mais de 24 horas, tá? Uma escala de Cohen de Glasgow, né, menor do que 8, é um TCE grave, Se o paciente tem uma amnésia, né, ou então se ele permanece inconsciente, né, menos de 24 horas, se ele acordou, mas ele tem esse quadro de amnésia por mais de 6 horas, ou então se ele apresenta essa alteração de nível de consciência, porém não tão severo, a gente tem uma graduação de 9 a 12, um TCE moderado. Se for de 13 a 15, dentro da nossa pontuação que a gente coloca, ou então se ele apresenta uma amnésia que demora minutos e logo se recupera, se ele desmaiou e acorda logo e não tem nenhuma alteração neurológica, seria o TCE leve, né? Seria, por exemplo, o nocaute. Interessante. E, doutor, de que forma pode ser feito o diagnóstico de TCE, de traumatismo crânioencefálico? A melhor forma de diagnosticar, sem dúvida, é através da avaliação, né, de alguém competente, né, algum médico do pronto-socorro, tá? Passando também pela equipe de enfermagem, que tria, passa pelo médico. E daí o médico não vai ter como dizer o tipo de traumatismo craniano se ele não fizer o exame de imagem, tá? Mas nem todo traumatismo craniano precisa de exame de imagem, tá? Isso vai dentro da avaliação do pronto-socorro, o médico ele vai conversar com a pessoa, se a pessoa estiver conversando, vai examinar neurologicamente, se a pessoa estiver tudo bem, se ela não tiver apresentado nenhum sinal de alarme, então ela não precisa de fazer exame, tomografia de crânio. Que sinal de alarme? Então vamos lá, sinais de alarme. Alterações neurológicas, desmaio, alteração visual, dormência, dificuldade de mexer o corpo, tá? Mais de 3 episódios de vômito em um curto espaço de tempo, uma dor de cabeça que não passa, uma dor de cabeça muito forte. Esses são os principais sinais de alarme, fora convulsão, tontura, né? Essa e outras alterações neurológicas que podem acontecer. Além de um estado confusional, né? Se o paciente está confuso ou, obviamente, se o paciente não está respondendo, vai fazer uma tomografia de crânio. Então, a conclusão, né, da pergunta, uma avaliação médica, né, quando o paciente vai para o hospital, e, se necessário, uma tomografia de crânio. Então, pode ser feito tanto clinicamente, né, e, se necessário, associar uma imagem. Né? Exatamente. Nem todo traumatismo craniano precisa de tomografia de crânio. Nem todos. Nem todos. Por exemplo, um boxeador que tomou um nocaute, se ele acorda, está tudo bem o que aconteceu, mas minutos depois ele volta ao normal, ele não vai fazer um exame de imagem. Não precisa. Mas se ele não acorda, ou então se ele acorda confuso, fica confuso por muito tempo, né, se ele tem um déficit neurológico, vai ter que fazer um exame de imagem. Doutor, e quais são os tratamentos que hoje nós temos disponíveis? Fala para a gente um pouquinho a respeito desses tratamentos. Muito bem. Dentro do hospital, o paciente ele vai ser avaliado, vai ser triado. Se ele ficar internado, diante de um traumatismo craniano,
o ideal é passar para o neurocirurgião, tá? O neurocirurgião vai olhar a imagem de tomografia e, basicamente, a partir da imagem de tomografia, associada ao estado clínico do paciente, vai ser decidido se o tratamento vai ser um tratamento conservador, ou seja, aquele que se observa, passa remédio e se espera que depois de um tempo a pessoa vá para casa sem ter feito nada de diferente, ou se tiver um exame de imagem muito feio, tipo aquele hematoma grande que eu mostrei, aí vai ser necessário fazer cirurgia, tá? A cirurgia ela consiste na resolução, na descompressão do cérebro, né? Não sei se vocês lembram, eu mostrei uma imagem que o cérebro estava sendo empurrado para o lado oposto à lesão, no caso, o hematoma. Então, basicamente, a cirurgia, ela é para descomprimir o cérebro e assim evita um dano secundário. Aconteceu, ainda nesse ano, né, já aconteceu outras vezes na minha vida, de chegar um paciente que estava muito grave neurologicamente, na verdade, na pior escala de combo de Glasgow que se tem, Glasgow 3, e nesses casos, a gente não opera. Por quê? Porque a gente entende que o estado neurológico da pessoa é tão grave que se a gente colocar na cirurgia, a gente vai desencadear o óbito da pessoa, tá? Então tem que ser muito bem avaliado. E aí eu me recordo, de o familiar do paciente insistindo para a gente fazer cirurgia, insistindo mesmo, foi até assim, bem incisivo, e eu tive que explicar para ele, né, com toda paciência, tranquilidade, e eu entendia muito a tristeza dele, porque ele sabia que a situação era muito grave, ele tinha vindo de outra cidade, né, e eu tive que explicar para ele que a cirurgia não cura. Então, a cirurgia, infelizmente, quando existe um dano cerebral, não existe, a gente não consegue melhorar o dano cerebral já existente. O que a gente consegue fazer é evitar que exista uma progressão do dano cerebral, tá? Então, infelizmente, a nossa cirurgia, a cirurgia da neurocirurgia para trauma, não é uma cirurgia curativa nos casos de trauma agudo. É uma cirurgia para evitar um dano secundário e dar uma chance para a pessoa de se recuperar e sobreviver. Então, doutor, só para refrisar bem esse ponto importante, nem sempre a cirurgia vai ser bem-vinda, né? Às vezes ela pode até agravar mais. Nem sempre a cirurgia é bem-vinda, tá? Existem critérios para isso, por isso que tem que ter um neurocirurgião avaliando. Havendo indicação, tem que fazer a cirurgia, mas se não houver, e aí, às vezes, faça um tratamento clínico para ver se o paciente tem algum tipo de recuperação, uma melhora dessa escala de coma de Glasgow, né? Se tiver alguma melhora, aí a gente partiria para a cirurgia. Certo, não, eu gosto dessas explicações, assim, né, doutora, porque até para a gente, assim, fica mais claro, porque às vezes o familiar, ele não tem, né, todo esse conhecimento. Ele não tem obrigação de conhecer tudo isso, mas justamente, quando você informa, já fica uma utilidade pública, né? Porque ele sabe que em determinado momento a cirurgia vai ser uma agressão a mais àquele cérebro que está brigando ali, né? Então já acalma ali o ânimo, né? Verdade. Acalma o ânimo não, porque eu sei que é uma situação difícil para quem está passando, mas pelo menos ele já entende melhor. E a importância do profissional ter todo esse, vamos dizer assim, não estou nem falando da questão da paciência, mas saber realmente acolher e explicar para a família qual que é a melhor metodologia, né, doutor? Esse elo ali que você acaba criando com a família, até mesmo de confiança, né? Eu acredito que seja algo assim muito importante, porque se a família confia, ela sente essa confiança no profissional, eu acho que é mais fácil para poder lidar com essas situações, né? Doutor, tem mais uma perguntinha aqui, quais os achados mais comuns em sobreviventes ao TCE moderado e severo? Muito bem. A gente vai falar dos mais comuns, né? Lembram da lesão axonal difusa? A lesão axonal difusa é aquele machucado que ocorre no meio do cérebro, tá? Vou tentar fazer uma analogia para vocês entenderem. A gente vai ligar uma luz, a gente aperta um botão e aí tem uma fiação desse botão até a lâmpada e quando a gente aperta o botão, a lâmpada acende, tá? A lesão axonal difusa é como se o fio tivesse sido corroído ou então se o fio tivesse sido queimado. Ou seja, você aperta o botão, mas não vai ter resposta nenhuma, a luz não vai acender. Então, mais ou menos é isso que acontece na lesão axonal difusa. A pessoa o córtex do cérebro está íntegro, mas as fibras, né, o fio que leva essa mensagem para o corpo,
ele está queimado, ele está machucado, ele não vai levar a mensagem. O que significa isso? Significa que o paciente pode demorar dias, semanas a meses para se recuperar, tá? E nos casos moderados e severos, depois que o paciente sai do hospital, isso é muito importante, até os familiares, né, entenderem que o paciente ficar dentro do hospital depois que tem indicação de alta não é benéfico para o paciente, tá? O que acontece? Quando o paciente vai para casa, ele começa a reviver e a ter outras condições fora do hospital. Isso até auxilia na recuperação, tá? O paciente que tem lesão axonal difusa, ele pode apresentar uma dificuldade no início, tá? De falar, uma dificuldade de pensar, de agir. Ele pode apresentar uma dificuldade de mexer o braço ou a perna. E alguns casos são tão graves, e geralmente é cerca de 1 a 2% dos casos, que o paciente ele tem, né, teria essa alta hospitalar, mas ele sai no coma vegetativo. É o que pessoas chamam de ele está vegetando, isso. Teve um piloto muito famoso, né, acho que todo mundo já ouviu falar do Schumacher. O Schumacher, a família, isso tem que ser respeitado, né, eles seguraram muitas das informações, mas o que se sabe dele é que ele teve lesão axonal difusa, pode ter tido outras lesões, mas ele teve lesão axonal difusa. E o que se sabe é que até hoje ele apresenta um nível neurológico muito ruim. E esse acidente ocorreu, não sei, já tem uns 10 anos. Ele estava esquiando, bateu a cabeça numa árvore. Mas agora, só agora que ele está começando a ter uma abertura ocular. Então, para vocês verem como isso pode demorar a apresentar uma recuperação. Tá? E o que a gente pode fazer, né, para acelerar essa recuperação? Né? Muito exercício com fisioterapia, fono, tá? Familiares tentando ajudar o paciente a trazer a sua memória de volta, porque tudo isso pode estar presente no LAD. E, doutor, e quais são os prejuízos, assim, no raciocínio lógico, naquela função cognitiva que a gente chama, de quem sofre esses TCEs, como, por exemplo, um boxeador ou um jogador de futebol americano, né, que fica sofrendo o tempo todo ali? Quais são os déficits a longo prazo, né, nessa cognição, nesse raciocínio lógico, nessa capacidade do sistema nervoso central, para o pessoal ficar bem claro? Certo. Então, a pessoa pode apresentar desde dificuldade de falar, tá? Desde dificuldade de falar, até uma alteração visoespacial, ela pode ter um estado de confusão, mas sem dúvida nenhuma, a parte cognitiva que mais se altera é o comportamento e a memória. Isso porque o comportamento está, claro que não é só isso, mas intimamente ao giro supramarginal, que está no lobo frontal, e a memória no hipocampo, que está no giro temporal. Tá? E esses são as partes do cérebro que mais sofrem durante um traumatismo craniano quando há uma ocorrência de LAD. Tá? Então, é por isso que esse tipo de situação acontece. Então, o paciente pode apresentar um quadro demencial. Tá? Isso pode ser temporário ou não. O paciente, geralmente, ele, logo depois, quando ele está se recuperando a falar, mas ele pode se recuperar aos poucos. Então, opa, estou falando, mas ele olha para alguma coisa e fala, vaso sanitário, algo extremamente confuso. Tá? Mas ele está se recuperando. Ou então o paciente ele pode se tornar agressivo. Né? Isso é muito comum, eu faço ambulatório, né, no hospital público daqui, e eu vejo muita gente comentando isso. E existe o tratamento complementar para isso. Tá? Existem alguns medicamentos que a gente pode fazer para esses doentes para ajudar a controlar o comportamento, mas a gente faz isso quando é necessário. Não é necessário para todo mundo. Quanto à memória, geralmente a memória de curto prazo é que está prejudicada. A memória de longo prazo é a primeira a se voltar por já estar mais consolidada dentro do cérebro. Né? Tem mais conexões. Agora, a memória de curto prazo geralmente tem menos conexões, é a que mais sofre. E como o paciente tem uma memória de curto prazo muito prejudicada, também é prejudicado, né, o aprendizado. Então, a pessoa fala, ele está muito confuso, ele não entende mais nada, ele não aprende mais nada. Mas isso é devido à lesão. Ele vai ficar assim para sempre? Não tem como adivinhar. Mas, geralmente, depois de algum tempo, o paciente apresenta uma melhora. Nem sempre é uma melhora total. E agora é o seguinte, então, a situação de quem luta boxe, essas coisas assim, e apresenta isso,
o médico pode pedir para ele parar ou deve pedir? Ou como é que fica essa situação? É difícil, né? Muito complicado, porque é a profissão da pessoa, né? É a profissão da pessoa. E existe, sim, um tipo de encefalopatia. O que é encefalopatia? É uma lesão no cérebro devido a traumas que a pessoa vai sofrendo na cabeça. E nem sempre precisa de ter contusão ou hematoma. A simples concussão, né? Que é o nocaute, os repetidos nocautes, eles podem dar essa encefalopatia. Isso já está comprovado, né? A encefalopatia pode gerar demência no futuro, distúrbio de comportamento, né? O Muhammad Ali, que foi um boxeador norte-americano muito famoso, ele apresentou essa encefalopatia, né? Ele manifestou com quadro de demência. Geralmente são muito mais jovens, né? Pessoas jovens, do que uma demência, digamos, por alguma outra doença degenerativa com a idade, né? Nesses casos. Acomete pessoas mais jovens, né? Não acontece com todo mundo, né? Acomete pessoas mais jovens porque eles vão tomando diversos traumas. Isso tem consequência, né? A verdade é que nós, seres humanos, alguns lutadores não vão gostar de ouvir isso, mas nós somos frágeis, né? O ser humano, ele é frágil. Mas no fundo eles sabem, porque se eles tomarem um soco bem dado, eles não podem ter só uma contusão, pode sofrer fraturas, e de vez em quando a gente vê isso até nesses MMAs da vida, né? A pessoa que teve que fazer cirurgia, então essas coisas acontecem. Claro que não é uma regra, mas acontece. Não, eu já me dá uma agonia de assistir o boxe pela TV, eu acho que é por conta de imaginar, olha que eu não sou neuro, tá? De imaginar o que o cérebro sofre ali. Obrigada, doutor. Vai. E o médico, ele não tem como não informar, né? Não fazer o seu papel de estar ali passando as informações devidas a cada situação, né? Aí cabe a cada um fazer aquilo que lhe apraz, né? Aquilo que dá para fazer. Doutor, quais as estratégias para tratamento pós-alta hospitalar? Isso é muito importante, gente. Muito importante. Como eu falei agora há pouco, né? Acontece algumas vezes de a gente querer dar alta para o paciente e o familiar tem uma grande resistência. Mas, às vezes, o familiar tem que entender que a alta, né, não é só a recuperação do doente, pode demorar dias, meses e até anos. E não tem como manter esses doentes no hospital. Um outro fato muito importante é que é o próprio convívio domiciliar, o paciente que tem aquela vivência que ele já apresentava antes, isso vai facilitar a sua recuperação cognitiva, sua memória, seu aprendizado, isso vai auxiliando a recuperação. Muito importante, acho que todo programa praticamente eu falo isso, né? Fisioterapia. Uma fisioterapia bem feita resolve muitas coisas, tá? Então são profissionais, né, extremamente capacitados que dão excelentes resultados quando eles fazem um bom serviço, que a maioria esmagadora faz, tá? E o fonoaudiólogo também. Boa parte desses pacientes saem com sonda nasoentérica, que eles têm dificuldade de engolir. Tá? O fonoaudiólogo profissional é extremamente importante, não só para ensinar, reeducar o paciente a poder ajudar a engolir de novo, mas também a falar. Tá? Então, são profissionais extremamente importantes, além do psicólogo, né, o psicoterapeuta e o médico também tem que acompanhar, né, de diversas especialidades. Então, o acompanhamento, na verdade, ele é multiprofissional. E, doutor, e quais seriam os sinais de alerta, né, para as pessoas que ficarem atentas a levar para o médico? Tipo assim, se aparecer isso e isso, é o momento de levar ao médico. Bem, então são sinais de alarme, tá? Sinais de alarme quando existem aqueles déficits neurológicos, tá? Por exemplo, o paciente bateu a cabeça e ficou... o paciente bateu a cabeça e desmaiou, já pode levar para o hospital. Leva para o hospital. Agora, o paciente bateu a cabeça, tá tudo bem? Observa. Tá? O que eu costumo falar é o seguinte: tem dúvida, leva para o hospital. Se tem dúvida, leva para o hospital. Você, né, a maioria das pessoas não tem conhecimento e nem tem que saber. Quem tem que saber é quem mexe com isso, né? Mas vou voltar a falar, por exemplo, pessoas que apresentou uma convulsão depois de uma queda, pessoas que têm dificuldade de mexer o braço ou a perna, apresentam uma dormência, uma tontura, uma dor de cabeça que não passa, tá? Alteração visual, tudo que acontecer de diferente, tem que levar o paciente para o hospital, porque pode ter alguma coisa a mais. Geralmente, quando tem déficit neurológico, se investigar, vai achar alguma coisa a mais. Ótimo. Gente, nós já estamos aqui encerrando, né, esse programa que foi, assim, maravilhoso, riquíssimo, né? A gente conseguiu aqui
de uma forma simples, acredito eu, aqui passar muitas informações para vocês, né? Não acaba por aqui, porque a gente vai continuar aí com essa parceria com o doutor Samuel, com a equipe lá da Neuroinstituto, né? Isso, doutor. E a gente já agradece muito, 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 doutor Samuel, por tirar um pouquinho do seu tempo para, mais uma vez, estar aqui conosco, tirando essas dúvidas aí do nosso telespectador, não é isso, doutora? Exatamente, exatamente isso. Muito obrigada. Eu creio que essas informações são muito importantes aí, que vão fazer diferença na hora de levar a pessoa, na hora de procurar um especialista, e, com certeza, valeu muito a pena. Obrigada. Eu agradeço muito a vocês pela mais essa oportunidade. Volto a falar, esse programa tem muita importância por levar as informações para as pessoas. Então, acho que vocês fazem um trabalho muito bom aqui e agradeço a oportunidade. Estaremos, né, eu e o resto da equipe, o Tomás, o Dr. Sandro, estamos disponíveis a vir aqui e compartilhar informações. Ótimo. E ele já falou aqui, mas eu também quero mandar um abração para o doutor Sandro, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Já trabalhamos junto, né? Eu até vi ele no Instagram, lá postou lá num curso top, né? Que ele estava fazendo, não é isso? Fez um curso de tratamento por endoscopia para hérnia de disco. Isso aí é algo muito diferente, é uma cirurgia minimamente invasiva. Não são todos os neurocirurgiões que fazem, tá? Então, ele se capacitou, mais um tipo de especialização para poder auxiliar os nossos pacientes. Justamente, eu acompanho, viu? Então, parabéns a toda a equipe, ao doutor Márcio, doutor Samuel, doutor Sandro, a toda a equipe lá da Neuroinstituto, que fica na Medical Center, no 2º andar. E está passando aqui embaixo o telefone, qualquer dúvida, qualquer situação, já faça seu agendamento, faça avaliação. Na dúvida, sempre procure um profissional capacitado para estar tratando, porque não há nada melhor do que nós estarmos cuidando da nossa saúde. E nós já queremos aqui agradecer a você que ficou aí conosco até esse momento, assistindo ao programa Missão Saúde na TV, porque nós sempre trazemos aqui o que há de melhor para você. Então, fique ligadinho no programa. Obrigado.